Eu estava só comentando aqui, tudo que você falou é perfeito. Não tem dúvidas que o corpo multimembrado de Cristo vai ser Cristo, o Deus corporificado. Não tem dúvida, né? O que eu vejo é, assim, é uma visão do Cristo mesmo, Jesus Cristo, né? Isso, com o tempo, a gente vai ter revelação disso e isso não vai atrapalhar o corpo de Cristo, nem o objetivo que ele tem, né? Mas quando ele fala, varões, por que estás olhando para Cristo que subiu? Ele subiu em corpo, seu, né? E ele diz que, do mesmo modo que vi subir em corpo, vereis ele descer em corpo. Então, na minha visão, eu vejo que ele vai descer em corpo. Cristo Jesus em corpo. E nós vamos ser o corpo dele. O que você falou é perfeito. Isso está acontecendo já, né? E essa é a visão que eu tenho. Mas isso não quer dizer que eu esteja certo, não, né? Eu vejo assim. Pode ser que não seja isso, mas isso é um detalhe, como você falou. Pode ser que amanhã você veja do jeito que eu estou vendo, ou amanhã o pai revele que é para ver do jeito que você está vendo. Mas isso é detalhes, que não vai atrapalhar o caminhar nem o objetivo nosso, que é ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é estarmos juntos no corpo muito lembrado, né? Mas quando ele fala isso, eu vejo assim, na minha visão, né? Se Jesus subiu em corpo, e ele fala, do mesmo jeito que o viste subido em corpo, vereis descer em corpo, corpo glorificado. É o que o Ronaldo fala, né? O primeiro Deus corporificado. Ele subiu como Deus e desceu. Mas são detalhes que, né? O crescimento está acontecendo, o nosso caminhar está sendo perfeito, né? A unidade do corpo de Cristo está existindo e nós estamos aprendendo a andar nisso, porque isso é novidade, né? Não venho dizer que eu já tinha ouvido falar muitas pregações, muita gente falar do corpo de Cristo, mas eu nunca experimentei. Hoje eu estou experimentando. Antes eu via falar, e hoje eu experimento. Então, não é fácil andar em unidade no corpo de Cristo. Se você falar que é fácil, ele está mentindo. A gente está aprendendo isso, mas estamos conseguindo vencer isso aí. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Apesar de a gente ter divergência de algumas ideias, nós estamos andando em unidade. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Só Cristo Jesus faria isso, né? Através do Santo Espírito. Maravilhoso, né? Você vê, é o que Paulo Edson falou. Sandra passou, não sei, 15 dias, 20 dias, um mês sem mandar uma mensagem. Quando mandou uma mensagem gloriosa. Né? Então, é essa interação, é isso que a gente está experimentando, é essa unidade do corpo de Cristo. Né? Apesar da distância física, apesar, às vezes, da distância tempo, né? Tempo sem conversar, tempo sem estar junto, mas existe a unidade espiritual do corpo de Cristo. Né? Então, é assim que eu vejo. Então, acho que um detalhe ou outro vai ser corrigido com o tempo, né? E quem vai corrigir isso vai ser o Pai, não nós que vamos corrigir, né? Ou convencer um ao outro, mas o Pai vai nos convencer dessas coisas, né? Através do Santo Espírito. Então, perfeito, né? É só isso que eu ia dizer. Desculpe se eu atrapalhei aí, você sempre. Pode continuar no seu raciocínio, tá perfeito. Amém. Pode ir em frente. Não atrapalhou, né? São detalhes, isso é detalhes, com certeza o pai vai estar nos. É porque o que me chama a atenção, o texto que você citou, é que o texto lá diz assim: como vistes subir, verás também ele voltará outra vez. É. Aí não menciona a questão do corpo. A gente vê que ele está num corpo glorificado, perfeito. Até essa vinda dele ir encontrar nas nuvens, tudo isso a gente já viu, né? A questão do arrebatamento, a igreja será arrebatada, e a gente vê que isso é elevação de entendimento, né? É somente isso. Então, assim, são detalhes que é bom a gente ir juntando isso, esse meu modo de pensar, o de Paulo Edson, o seu, o de Luiz, a gente só somando e vamos tirando. Me chamou, eu tenho aprendido muitas coisas, como você mesmo falou, né? A questão do corpo multimembrado de Cristo, perfeito. A gente ouviu falar muito, mas ter a compreensão que nós estamos tendo hoje, não. Estamos
compreendendo com mais clareza, com mais firmeza, com mais unanimidade, que é importante isso, pensarmos juntos, é sermos um nele, né? Não lá como aquele pessoal lá fez, Nimrod, né? A torre, sem ele, e nós não, nós estamos juntos, bem firmes na Cristo Jesus, firmados como homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha, e estamos construindo essa casa, essa construção do corpo multimembrado através de nós, está sendo na rocha que é Cristo Jesus. Isso precisamos estar atento, observando todos nós, para não deixar que construamos essa casa sem solidez, né? A pedra fundamental já foi posta, que é Cristo, né? E nós estamos seguindo os passos dele, seguindo a orientação dele, porque entendemos que só nele conseguimos. Como você disse, né? E por fé, né? Por um momento nós estamos usando a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o nosso trabalho seja também dedicado a agradar ao Pai em tudo. Não, Paulo, mas assim, né, é esse. É bom que entendamos assim e que as nossas conversas sempre sejam assim, dessa forma, de somar, de agregar. Porque às vezes, até um detalhezinho que você faz, ou Paulo Edson faz, eu automaticamente já vai servindo de correção para mim. De um detalhe ou outro, e eu não estava prestando atenção. Eu falo isso, por exemplo, o irmão Ronaldo mesmo. É maravilhoso ouvir Ronaldo hoje. Antigamente, eu acho que meses ou anos atrás, eu ficava receoso ouvindo Ronaldo em algumas coisas que ele falava, que ele vinha muito duro. Calma, meu irmão. Vamos com calma. Eu não vejo assim e tal. E Ronaldo hoje, ele tá outra pessoa. Mamonel, uma vez conversei com ele, ele disse, não, Ronaldo, ele não falava nada. Mas agora ele está falando. E aí eu até comprei como o Ronaldo se postava, e tanto que ele gostava de falar, e ele sempre tinha muita coisa para falar. Muita coisa não, normal, né? A gente precisa dedicar mais tempo mesmo para ouvir mais, e muitas vezes ele fique memorizado na nossa mente. Isso é bom a gente estar trabalhando. Até o que estamos fazendo, o que vimos, até onde chegamos, é fantástico isso. Tem servido para o nosso crescimento, né? E se estamos crescendo lento ou rápido, eu vejo que está na vontade do Pai. O Pai está tratando conosco, com a nossa transformação das nossas mentes, dessa forma. E de repente, Manel estava numa carreira de entendimento, ele colocou o Ronaldo perto de Manel, Paulo Edson, para amenizar a correria de Manel. Calma, você corre muito aí, eu vou ter que fazer como ficou Enoque, eu vou ter que chamar você para perto de mim. Tem que passar um carruagem entre você e Ronaldo e os demais, e um redemoinho trazer você para perto de mim. Né? E, e aí ele está nos colocando nesse momento aqui juntos, crescendo, entendendo os nossos pensamentos, a forma como estamos entendendo a palavra, porque, como eu falei, Paulo, semana passada, eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês, muito grato a Deus, agradeço todos os dias pela vida de vocês, porque eu não tenho o que dizer. Meu pai sempre foi um exemplo, sempre vai ser. Ele está vivo na minha mente, no meu coração. Eu não vejo a hora de reencontrá-lo e abraçá-lo. E eu sei que ele está aqui conosco. Eu sei que ele está aprovando. Meu pai, o Ibó, o irmão Cícero. Por que não? Claro, vejo sim. Irmã Ivanise. Eu vejo todas essas pessoas que de alguma forma foi ligado conosco aqui. E está o Davi. Assim, essa ligação espirituosa a gente não percebe. Eu conversei uma data vez com um amigo meu, que ele é padre hoje, ortodoxo, e ele disse assim, antes o irmão Benedito abençoava você, depois abençoava seu irmão, e no outro momento abençoava sua irmã, no outro momento abençoava a irmã Lourdinha, por vez. Agora ele abençoa tudo de uma vez só.
Agora o alcance da sua bênção é ampla, né? Todos nós. Então, assim, eu agradeço muito, Paulo. Eu vejo que nós estamos crescendo com isso. Nós estamos ultrapassando barreiras com tudo isso, sabe? A gente sabe, como você mesmo disse, quando você diz assim, eu senti falta, eu queria estar junto de você. É mesmo. Eu também queria estar muito junto de todos vocês. E tem coisas que a gente está em dados momentos e diz, mas eu não pertenço a isso aqui. Eu pertenço aos irmãos lá de Garanhuns, eu pertenço àquela alegria. É aquela alegria, é aquela unidade, é aquela convivência que me agrada, que eu me sinto bem, que eu sou livre. Em algumas comemorações, em alguns divertimentos, em meio a pessoas que eu também amo as pessoas, mas não é de igual. A gente perde muito tempo falando coisas que não vai para lugar nenhum. Só por isso. Não é porque as pessoas são piores ou melhores, não, porque eu entendo que todos vão estar juntos um dia. Todos nós vamos fazer parte desse corpo, né, Paulo? Então, assim, se vamos estar juntos, ninguém é melhor que ninguém. Apenas perde tempo com coisas fúteis. E nós aproveitamos o tempo com coisas gloriosas. A diferença é essa. Mas é assim que o Pai quer. E aí, mesmo no meio das pessoas que eu julgo que estão perdendo tempo, é o meu juízo. Eu considero isso perda de tempo, porque tem coisas que eu fazia e eu vi que era perda de tempo. Não tem para que estar gastando tempo. Eu preciso gastar meu tempo em meditação, em oração, sabe? Em interceder, em demonstrar o meu amor pela igreja, que a igreja somos todos nós, em demonstrar o meu amor por esse corpo multimembrado, que somos nós. É isso. João Paulo, pode ficar à vontade. Meu pensamento é esse. Estamos juntos. Eu só quero fazer uma pergunta, assim, mais para esclarecimento. Dentro dessa visão sua, como que você enxerga a questão da trindade, né? Por exemplo, se Jesus ele não apresenta dessa maneira, assim, com a palavra, então, assim, ele não existia como corpo, assim, como um ser separado do Pai, né? Ele é a palavra do Pai, quer dizer, ele era só o Pai. Então, quando a Bíblia fala de trindade, quando ele fala assim, várias vezes, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Em vários textos da Bíblia, inúmeros textos, né? Pai e Filho. Quer dizer, se é palavra, não é filho, né? Quer dizer, então, por que abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que falar do Filho se ele for só a palavra? Então, como que entraria nessa questão? Como você interpreta isso? Como que você enxerga essa maneira, assim, quando fala essa questão da Pai, Filho e Espírito Santo? É por conta que a minha visão é entender que é um só Deus. E ele se fez carne. Ele se fez carne, ou seja, o verbo que se fez carne. Por isso que o verbo é a palavra de Deus que se em cumprir seu Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em vir convencer as pessoas, em servir de modelo, de filho. Então, numa visão de quem é o Pai, ele é único. Como a carta de Paulo, ele diz, só há um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, e este é o Consolador, só um Espírito, só um. Então, se ele é único, não há dois, não há outro, ele se fez, o modo como ele se aproximou de nós, e ele, sua palavra se fez carne. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, como João foi revelado a João, João escreveu isso para nós. E ele falou assim, que esse verbo está conosco e estará em vós. Aí ele traçou o caminho do verbo, que ele estava, e ele estará em nós. E a gente viu isso no outro estudo, que até antes, lá antes da fundação do mundo, nós estávamos com ele.
antes da fundação do mundo, né? E ele nos enviou para cá, ele nos escolheu para participar deste plano de Deus, deste plano, e esse momento ele mais uma vez se fez conosco. E agora, não, agora ele vai estar em nós. A forma de que Deus encontrou nesse parâmetro, no meio da eternidade, do princípio e fim que ele criou, um espaço de tempo, e ele fez, que criou todas as coisas nesse espaço, né? Separou a água de baixo da água de cima e fez surgir a parte seca, toda a criação, nesse espaço da eternidade, entre um princípio e um fim. Ele criou essas coisas, criou o bem, criou o mal, deu forma ao bem, deu forma à luz. Né? Então, eu vejo, como eu vejo a Trindade, eu vejo que ele é um só. Agora ele se fez carne. E ele nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo. Nos enviou o Consolador, que é o que comunica conosco hoje. Hoje, através de nossa meditação, através da nossa comunhão com Ele, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na nossa mente nos conduzindo. Né? Quando a gente para meditar, até acho que o doutor Jorge, lá de Poços de Caldas, em um momento, ele falou conosco por isso, né? Sobre a questão da nossa parte frontal do cérebro, do meio e da parte de trás. Quando a gente recebe uma ação, reagimos com a parte da frente. Manda os estímulos para o meio e o meio determina o que vamos fazer. Mas quando a gente conta qualquer palavra que chegue e nos machuca, a gente para um pouco, respira, conta de 1 até 10 segundos, é tempo suficiente para, pelo coração, que é a porta de entrada, o Espírito Santo vem e nos orienta. E a gente começa a agir segundo o Espírito Santo e não segundo a nossa. Quando a gente começa a utilizar essas coisas. Achei fantástica essa mensagem, guardei comigo e vejo que é assim mesmo. Então, hoje o nosso relacionamento é com o Espírito Santo. Nossa busca do Espírito Santo, né? O irmão Luiz Antônio, ele trata muito disso, ele tem uma mensagem boa sobre isso. Então eu vejo assim a Trindade, irmão Paulo. E ele se fez, né? Ele depois não vai mais. Porque eu vejo assim que foi por um momento, por isso que quando ele voltou ao Pai, ele voltou a ser quem ele era. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Aí tem a Bíblia que vê que acho que Jacó, Moisés mesmo, pediu para ver e ele a glória e passou por ele viu como pelas costas, né? Mas viu. Aí Moisés subiu o monte e estava na presença de Deus, através de uma sarça que ardia, né? O monte se envolvia com nuvens e tal, então também estava na presença, mas ver Deus em sua totalidade na glória, ou seja, Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo num só. Por quê? Porque agora, gente, depois a gente entende, irmão Paulo, eu mesmo entendo que vai ser só o pai e o filho. Mas quem é o filho? Somos nós. O filho somos nós. Por isso que é através de nós que ele nos trouxe como exemplo Jesus venceu a morte. O Cristo hoje é que é o nosso exemplo para a gente seguir. Como filho que agrada o pai, que o pai sente prazer. E a gente tem que, não só sou eu, filho. Antes eu pensava assim, eu quero ser igual a você para ser obediente como Cristo, para ser agrado ao Pai. Eu não vou conseguir. Agora, hoje eu sei que eu com você, Paulo Edson, com Paulo Henrique, e com esse corpo, nós vamos conseguir ser esse filho que agrada ao Pai. E ele usou isso para mostrando Jesus. Esse é meu filho amado, a quem compraz o meu coração, em quem me alegra. Ele me obedece. Porque nele eu determino, eu reino, eu comando. Por isso que estamos trazendo o reino para cá. É obediência a ele, onde ele reina, onde ele comanda. Essa é a minha visão.